esteja muito enganada, a menos que eu esteja muito equivocada, mas nós estamos vivendo os dias da igreja de Laodiceia. O dia que a Dani ministrou, ela falou uma coisa muito interessante, e às vezes a gente não se dá conta dessas coisas, que tudo que Deus vai fazer já está aqui, está prontinho. E se nós, irmãos, temos sido pegos de surpresa com algumas coisas, é por pura distração, porque Deus já avisou. E aqui, Deus, Ele chama a atenção desse povo, dessa igreja, da igreja de Laodiceia, e Ele está dizendo: olha, eu conheço as obras de vocês, não pensa não, eu sei o que vocês fazem, eu estou vendo tudo, gente, eu conheço vocês por dentro e por fora. E vou dizer mais, eu vejo pouca coisa que me agrada em vocês. Muito pouca coisa. Vocês não são frios e nem são quentes. Melhor que você fosse frio ou quente. Mas eu olho para vocês pro lado de dentro e eu vejo que por dentro é como se vocês estivessem estragados, apodrecidos. E por causa disso eu sinto náuseas. Eu sinto vontade de vomitar vocês. Vocês ficam fazendo barulho, dizem que sabem, que podem, estão bem de vida, né? Trocaram de carro. Sabe aquele cara que era um coitado na vida, aos olhos do mundo, que deu uma melhoradinha, comprou um carrinho, comprou um tênisinho Nike, está se achando que está na bênção. Mas Deus olha para nós, irmãos, e Ele nos conhece, e Ele está vendo a verdade a nosso respeito. E o que Ele está dizendo aqui, se não é para a igreja de hoje, eu não sei para quem é. Vocês acham que vocês estão bem de vida, vocês ficam fazendo barulho, vocês ficam postando no Facebook todas as bênçãos de vocês. Todo mundo sabe da vida de vocês. O Facebook é público. Todo mundo sabe se vocês trocaram de carro, quanto vocês investiram, todo mundo está vendo, e eu também, e Deus também está nos vendo. Vocês fazem esse alarido todo, mas dentro de vocês tem muito pouca coisa que está me agradando. Vocês estão mostrando para mim e para o mundo que tudo vai bem, e que vocês não precisam de nada e nem de ninguém. Vocês não precisam nem congregar. Para que congregar? Passa tanto culto hoje, né? Pela internet. Para que congregar? Vocês não precisam congregar, gente. Não se preocupem. Vocês não precisam congregar. Vocês não precisam de líderes que balizem a vida de vocês, que preparem vocês para a minha volta, para o dia que nós cantamos aqui, onde o céu vai se abrir e todos nós iremos nos prostrar diante dele, e ele virá majestoso e vai nos levar com ele nos ares. E a minha Bíblia diz que tem um negócio preparado para nós lá, que tem uma ceia, que nós vamos nos sentar com ele. Tem um lugar. E olha, eu olho para vocês e eu vejo que vocês estão bem tranquilos. Vocês não aceitam quando as pessoas estão tentando preparar o coração de vocês para a minha volta. Vocês viveram tantos anos acostumados a ter as feridas e o ego de vocês massageado, e estava tudo bem, porque talvez a condição financeira de vocês fosse boa, e isso interessava para o pastor, não é verdade? Então o pastor não podia falar esse tipo de coisa. E vocês estão se achando, gente. Vocês estão se achando, mas aos meus olhos, eu olho para vocês, e eu vejo o quanto diante de mim, por causa de toda essa prática de injustiça, vocês se tornaram desprezíveis. E vivem como mendigos, cegos e esfarrapados, como pessoas que não têm casa, como pessoas que não têm onde morar. Vocês têm vivido sem sentido, sem direção, sem destino. E pior, vocês estão ensinando os filhos de vocês a viverem do mesmo jeito. Se contentam com coisas que não têm valor para mim, diz o Senhor. Isso é para mim, tá? Deus foi me falando e eu fui escrevendo. Eu disse: Senhor, eu vou ter que falar isso mesmo. Vai ter que falar. Vocês, meus filhos, têm se contentado com coisas que para mim não tem nenhum
trabalho para que os filhos de vocês tenham os melhores jogos de videogame, os melhores celulares, os melhores cursos de capacitação secular. É para isso, meus filhos, que vocês têm vivido e trabalhado noite e dia e noite. Mas vocês têm esquecido de ensinar os filhos de vocês a me conhecer. Vocês esqueceram de ensinar para os filhos de vocês que eu sou o Senhor e que eu governo todas as coisas. Ainda que vocês não queiram, ainda que a minha igreja não tenha entendido, eu sou o Senhor que governa a igreja. Irmãos, Ele é o Senhor da igreja. O Luiz Hermínio não é o Senhor do Mevan. Jesus Cristo ainda é o Senhor da igreja. Glória a Jesus. Jesus Cristo ainda é o Senhor da igreja. E até quando, queridos, nós vamos nos portar como se isso não fosse verdade, como se fosse simplesmente uma historinha, um conto de fadas? Por que razão os vossos filhos estudam tantos idiomas? Para que eles se enchem de tanto conhecimento da terra? É para usar na terra? Ou para que eles vão às nações manifestar o reino? Mulheres, vocês trabalham para edificar o meu reino? Para educar e cuidar de seus filhos? Ou trabalham para construir torres particulares que irão exibir todos os desejos da carne de vocês? Qual é o propósito, irmãos, de tanta correria? Igreja, qual é o propósito? Por que propósito nós temos corrido tanto? E Jesus está dizendo isso nessa carta. Eu estou só parafraseando aqui o que está escrito. Nós precisamos acordar, irmãos. Nós precisamos acordar. Existe uma realidade latente. Existe uma realidade latente. Mas Deus, Ele é tão bom que no versículo 19 Ele diz: olha, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus tem nos chamado a arrependimento. Deus, Ele tem nos chamado a nós darmos meia volta. Nós estamos indo para lá, mas eu me dei conta, então eu dou meia volta. E eu volto e eu vou buscar o Senhor. E eu vou buscar Ele. E eu vou olhar para a cruz e buscar entender todos os benefícios dela para a minha vida. Hora de dar meia volta e buscar Deus, irmãos. E Jesus, Ele nos dá um conselho. Diz: aconselho vocês que comprem de mim ouro refinado pelo fogo. Ouro refinado pelo fogo. Aí sim, meus filhos, vocês vão ser ricos. Aí vocês vão ter a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza. Comprem de mim ouro refinado pelo fogo. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando esse texto fala, querido, que todas essas coisas vos serão acrescentadas, se você ler o início do capítulo, você vai ver que Deus está falando, Jesus está falando de comida e de roupa. Busque em primeiro lugar o meu reino, o reino do Senhor, o reino de Deus e a sua justiça. Pratiquem justiça sobre a terra. Não vai faltar roupa e não vai faltar comida. Se alguém te disse que Deus prometeu carro, mentiu para ti. Se alguém te disse que Deus te prometeu casa, mentiu para você. O meu Jesus disse em João 14 que na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou ir preparar um lugar para vocês. Mas nessa terra o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Deus não prometeu coisas, irmãos. Ele disse que nós não íamos andar nus, e nós não íamos passar fome. Comida, papazinho, arroz, feijãozinho, roupinha, cobertinha. Foi isso que Deus prometeu. Ele nos disse que dentro de nós existe um reino que não tem visível aparência. Um reino que vem sem visível aparência. Não adianta, irmãos, nós temos casa,
e não termos um lar. Não adianta nós termos uma casa para entrar e sequer termos um ambiente familiar, de amor, de afeto, de cumplicidade. Isso é lar. Lar é o lugar onde você chega cansado da luta, do trabalho, da guerra, da dificuldade. Você sabe que ali, aquele lugar, e nós temos ensinado isso para os casais que têm feito o MMI, a nossa casa tem que ser como um oásis. Não adianta nós termos a melhor casa e não termos ali um lar. Não adianta você ter o melhor carro se você não tem destino. Eu estou falando profeticamente isso para você. Não adianta você ter o melhor carro se você não tem destino. Eu prefiro, eu digo para você sem medo de errar, eu prefiro ser medíocre diante do mundo, diante dos homens, e ser excelente nas coisas do Senhor. Aleluia. Eu prefiro não ter carro, não ter casa. Eu prefiro não ter nada nessa terra, mas carregar comigo a certeza de que eu sou dona de tudo que o dinheiro não pode comprar. De um reino, porque o reino o dinheiro não compra. E eu sei, irmãos. E nós não estamos fazendo aqui apologia à pobreza, não se trata disso. Mas nós precisamos entender que se o Senhor está nos prosperando, para quem Ele está nos prosperando? Se o Senhor está nos enchendo de sabedoria, está enchendo os nossos celeiros, com que propósito, irmãos? Irmãos, nós nos perdemos da caminhada. Nós nos perdemos totalmente. Nós ficamos como crianças que ganharam, sabe, pastor Inês, um monte de brinquedinho, e ficamos tão distraídos com os nossos brinquedos. E Jesus está dizendo aqui: comprem colírio de mim para que vocês vejam. Comprem de mim roupas decentes, roupas que foram desenhadas no céu para vocês. Vocês já andaram seminus por muito tempo. Comprem de mim remédio para os seus olhos. Assim vocês poderão ver e enxergar a verdade. Ver e enxergar. Às vezes nós estamos vendo, mas nós não estamos enxergando. Igreja é tempo de vermos e enxergarmos, de ouvirmos e escutarmos o que Deus está nos dizendo. A gente ouve e sai igual papagaio, repete, e é uma bênção, e todo mundo gosta da gente. Meu Deus, que palavra que aquele irmão tem. Só que nós ouvimos só para repetir, não escutamos para sermos transformados. Nós viemos à igreja para ser tocados por Deus, não para buscar transformação. Corremos para conquistar tantas coisas, investimos tanto tempo para conquistar coisas que o Senhor já conquistou lá na cruz. O reino está dentro de nós e tudo está pronto. Se você e eu entendermos, se você e eu, irmãos, nós entendermos que a hora que nós dissermos assim: Senhor, eu quero viver o propósito, eu abro mão do que for preciso para viver o teu propósito. Então, querido, todos os recursos para que o propósito se estabeleça, pastor Inês, eles vão vir. Todos os recursos necessários para que você cumpra o propósito de Deus para a sua vida, eles estão dentro de você. Basta a gente se alinhar, basta a gente entender, basta a gente ouvir e escutar, ver e enxergar. Tudo está pronto. E é um tempo em que nós temos que olhar para dentro de nós para encontrar o reino. Só que o reino, na vida de muitos irmãos, na vida de muitos homens e mulheres preciosos, homens e mulheres com chamado, homens e mulheres que foram chamados e escolhidos, o reino ficou totalmente entulhado por tantas práticas de injustiça que nós temos vivido e nas quais nós ainda vivemos. Isso ofuscou o brilho do reino. Isso ofuscou o brilho do reino. E nós olhamos para dentro e não vemos nada. Então nós olhamos para dentro e não vemos nada.